Boa noite. O Centro de Química da Madeira está empenhado em encontrar terapias eficazes para o tratamento do cancro. Integra a rede COST, uma rede pan-europeia, onde cientistas de mais de 30 países enfrentam o desafio de desenvolver a nanomedicina de combate àquela que é considerada a doença do século. É a nossa convidada, a professora Helena Tomás, docente e investigadora da Universidade da Madeira. Muito boa noite, professora. Começamos por enquadrar o nosso tema. O que é a nanomedicina? Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi feito para estar presente nesta entrevista. A nanomedicina é uma coisa muito simples, não é mais do que a aplicação dos conhecimentos das nanociências e da nanotecnologia à medicina, ou seja, ao diagnóstico das doenças, ao tratamento de doenças e depois ao follow-up, no fundo, ao seguimento dos doentes. A nanomedicina, no fundo, aplica os nanomateriais à medicina. Talvez eu possa começar um bocadinho por explicar o que é um nanomaterial. Um nanomaterial é um material muito, muito pequenino que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, a olho nu. Podemos pensar no metro, não é? Toda a gente sabe o que é um metro. 1000 vezes mais pequeno é um milímetro, 1000 vezes mais pequeno ainda do que um milímetro temos o micrómetro e 1000 vezes mais pequeno do que um micrómetro temos o nanómetro. Portanto, estamos a falar de materiais que têm uma escala que vai até 200, 300 nanómetros. Portanto, estamos a falar de uma tecnologia que é uma escala muito mais pequena que as moléculas, digamos assim. Não. Maior do que as moléculas, porque as moléculas ainda são mais pequenas. Enfim, moléculas há de vários tamanhos, não é? Mas pensarmos, por exemplo, na molécula de água, que toda a gente conhece a água, é uma molécula muito, muito pequena, da ordem dos angstroms, que é uma unidade ainda mais pequena do que os nanómetros. Estes nanomateriais podem ter diversas composições, podem ser apenas baseados naquilo que nós chamamos de materiais orgânicos à base de carbono, podem ser feitos, por exemplo, de metais, podemos ter nanopartículas de ouro, nanopartículas de prata, portanto a composição pode ser muito diversa, eles partilham a sua escala, portanto de facto são muito, muito pequenos. E o facto de serem pequenos faz com que eles tenham propriedades especiais, que são muito usadas e importantes, por exemplo, para aplicações tecnológicas a nível da física, mas também eles têm, de facto, dimensões adequadas para interagir com as células. E por isso são muito usados, enfim, estão a ser muito investigados, digamos, talvez seja melhor colocar a coisa dessa forma, para tentar resolver questões na medicina que são complicadas. Quais são as mais-valias, precisamente, da nanomedicina? Sim. Eu talvez possa dizer qual será, então, as principais aplicações dos nanomateriais nesta área da medicina. Portanto, como eu disse, as aplicações vão desde o diagnóstico de doenças até ao seguimento do paciente, não é? Depois do tratamento. Portanto, eles podem ser aplicados em biosensores. Por exemplo, tem bastante interesse detectar determinados metabolitos no corpo humano e para isso são desenvolvidos sensores e, portanto, esses sensores podem ter na sua constituição nanomateriais porque isso torna-os mais sensíveis, mas também na nanomedicina eles são muito utilizados como transportadores, ou seja, veículos de fármacos. Lá está, porque devido às suas dimensões, eles são pequenos, mas conseguem transportar moléculas ainda mais pequenas do que eles próprios. São uma espécie de reservatórios. Outra aplicação importante é também o seu uso como agentes para aumentar o contraste em imagiologia médica. Todos nós conhecemos, sei lá, já ouvimos falar na ressonância magnética ou na tomografia axial computurizada. Para determinados problemas é necessário usar agentes contrastantes. Os que existem hoje em dia já são muito bons, mas também ainda não são perfeitos e os nanomateriais aqui podem dar uma contribuição para essas técnicas de imagiologia. Depois também temos situações em que os nanomateriais podem ser usados como revestimentos em implantes, por exemplo, implantes ortopédicos, de modo que a integração, por exemplo, com o osso, entre o implante e o osso seja melhor. E finalmente também
um aspecto também interessante dos nanomateriais é que eles também podem ser usados como veículos para a entrega de vacinas no corpo humano. Precisamente, vamos esmiuçar cada um desses casos que falou aqui. No caso do cancro, sabemos que os tratamentos químicos costumam ser muito agressivos, têm efeitos adversos, por exemplo, sobre o coração. Digamos que de uma forma simplista, e aqui também já referiu, a nanotecnologia baseia-se numa tecnologia que só ataca as células cancerígenas. Como é que o Centro de Química da Madeira testa esta eficácia dos tratamentos? Então, vou talvez começar por dizer, falar um pouco dos nanomateriais nos quais nós somos especialistas. E para isso eu trouxe aqui um brinquedo que comprei na loja dos chineses. Nós somos servirá para explicar então os nanomateriais com os quais nós trabalhamos, com os quais trabalhamos mais. Nós designamos-los por dendrímeros. E o que é um dendrímero? É, no fundo, uma grande molécula que tem uma escala nanométrica e que começa num centro. E que tem vários grupos à sua volta. Podemos ter dendrímeros pequenos e podemos ir acrescentando camadas a estas moléculas e eles vão crescendo, tal como acontece aqui com este brinquedo que eu trouxe. Estes dendrímeros têm uma particularidade que é, eles são assim uma espécie de árvore, não é? Têm muitos braços e em cada braço eles podem transportar coisas. Nós podemos ligar quimicamente o que quisermos a cada um destes braços. Portanto, existem aqui muitas possibilidades de ligação química, seja a fármacos, seja a grupos químicos que reconhecem características especiais que existem em determinados tecidos ou células. Por exemplo, receptores que existem à superfície das células cancerígenas em maior quantidade do que em células normais. As células cancerígenas e as normais têm muitas coisas em comum, não é? E, portanto, o que é difícil aqui às vezes é encontrar exatamente o que é que tem de diferente para poder atingir esse alvo. Estamos a falar de uma escala muito pequena. Como é que sabem que o resultado tem sucesso? No Centro de Química da Madeira nós sintetizamos as moléculas, juntamos fármacos a essas moléculas ou genes e vamos depois caracterizá-las. Conseguimos ainda fazer testes in vitro usando células, linhas celulares cancerígenas de diversos tipos de tumores e, portanto, há um conjunto de testes biológicos prévios que nós temos possibilidade de fazer. Trabalham com marcadores da doença. Fizeram um estudo à população madeirense sobre os cancros mais comuns aqui na Madeira, por exemplo? Não fizemos esse estudo, portanto nós, de facto, o nosso trabalho centraliza-se muito na química e, portanto, na aplicação dos nanomateriais. Mas no caso dos cancros, quais são os cancros que mais comuns ou que mais costumam desenvolver esta tecnologia para combater a doença? Nós trabalhamos ou testamos os nossos materiais em células de diversos tipos cancerígenos, desde o cancro da mama até cancro no intestino, cancro no pulmão, do ovário e, portanto, vamos imaginar, eu tenho um material e coloco aqui um fármaco dentro. E vou testar em células e vou ver, de facto, desse conjunto de células que são testadas, não é? Quais são mais sensíveis ao fármaco. Estes nanomateriais têm uma capacidade que é bastante importante na área da terapia anticancro. É que conseguem transportar simultaneamente mais do que uma droga. Ora, hoje em dia usam-se cocktails de drogas para tratar o cancro, mas cada droga tem a sua cinética, comporta-se de forma diferente no corpo humano e não se consegue assegurar que, ao mesmo tempo, duas ou mais drogas cheguem aos tecidos alvo. Mas se elas forem transportadas dentro do mesmo veículo, eu já consigo assegurar que isso acontece.
Professora, muito se tem falado do cancro como a doença do século. O cancro é uma consequência da degeneração genética, ou seja, ou é uma doença mesmo moderna que está a acontecer só agora neste momento, nestes últimos 2 séculos? Bom, eu não sou especialista em cancro, mas o cancro resulta da acumulação de mutações na mesma linhagem celular. E mutações nós temos todos os dias, sempre que as nossas células se dividem, há uma probabilidade de haver uma mutação. Mas também temos mecanismos nas nossas células para eliminar defeitos que possam ocorrer. De facto, fala-se muito que o cancro está a ter uma incidência maior nos nossos dias. Naturalmente que há efeitos ambientais, não é, responsáveis por isso, e que têm a ver com a nossa vida, com o nosso estilo de vida. Toda a gente sabe, por exemplo, que fumar pode contribuir para desenvolver um cancro, mas também naturalmente que o facto da esperança de vida ter aumentado bastante, que a probabilidade de vir a ter um cancro durante a nossa vida é maior, não é? Professora, a investigação do Centro de Investigação do Centro de Química da Madeira parte da vossa própria iniciativa ou há aqui também uma componente, digamos assim, da indústria farmacêutica? Há aqui uma sugestão que vem externa para que investiguem determinado comportamento de células ou determinado tipo de cancros em detrimento de outros? Bom, eu sou investigadora no Centro de Química da Madeira. O Centro de Química da Madeira foi criado em 2004. Na altura éramos 4 ou 5 investigadores, ainda jovens, não é? Com diferentes formações e, de facto, pensávamos, e estamos certos, que a investigação é uma atividade muito importante no meio universitário. E resolvemos criar um centro de investigação. Foi no início uma espécie de aventura. Já estamos em 2018, o centro já cresceu e cresceu porque nós realmente resolvemos investir em áreas únicas no país de investigação. E uma delas foi nos nanomateriais e especificamente no estudo destas moléculas que eu descrevi, que são os dendrímeros. O Centro de Química da Madeira, já agora aproveito para dizer, porque é algo de que eu me orgulho. Foi criado em 2004, como já disse. Exato. Que balanço é que faz o trabalho que foi feito por esta equipa, desde dessa equipa pequenina até agora uma equipa muito mais vasta? Repare, nós, como eu disse, começamos com 4 ou 5 investigadores, doutorados e alguns estudantes, e hoje somos um centro que reúne 80 pessoas, das quais 24 doutorados, entre pessoas que trabalham na universidade, pertencentes ao staff da universidade, que somos apenas 9, e o resto são, portanto, investigadores estrangeiros e estudantes de pós-doutoramento, para além de estudantes de mestrado, estudantes de doutoramento, estudantes de licenciatura que também realizam atividades de investigação connosco. Mas o Centro de Química da Madeira é uma unidade de investigação que é suportada a nível nacional pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Isso significa que temos o reconhecimento nacional do nosso trabalho, para além também, naturalmente, de termos também já um grande reconhecimento dos nossos colegas estrangeiros. Isso implica uma avaliação contínua, digamos assim? Isso aplica uma avaliação contínua do nosso trabalho. A FCT, ou a Fundação para a Ciência e Tecnologia, faz avaliações regulares, normalmente de 5 em 5 anos. Nós temos vindo a crescer de classificação e na última avaliação que foi feita tirámos 22,5 num total de 25. Isso, numa escala assim do ensino secundário, corresponde a um 18 em 20. Ficámos muito orgulhosos ao alcançarmos, portanto... Professora Helena Tomás, ao longo destes 14 anos, há muitas vitórias? Há muitas vitórias, há também muitas derrotas, mas naturalmente que estes projetos conseguem-se com muito trabalho, com uma grande capacidade de sacrifício e de resiliência, consegue-se trabalhando em grupo. Estes trabalhos de que eu vou falar hoje e que talvez vá esmiuçar um bocadinho mais à frente, não são resultado do meu trabalho apenas, são resultado de uma equipa que trabalha em conjunto. Aliás, o Centro de Química da Madeira está dividido em 2 grandes grupos. O grupo dos materiais, onde eu me insiro, e também o grupo de produtos naturais.
E o trabalho dos dois grupos anda par a par e há uma grande colaboração também entre estes dois grupos. E, portanto, realmente de um trabalho em equipa é que há bons resultados, não é? E na sua opinião, ao longo destes 14 anos, quais são os projetos que retém assim na memória e dos quais tem muito orgulho? Pode destacar algum? Eu posso destacar muitos trabalhos. Eu queria destacar aqui, antes de falar disso, uma coisa. O nosso sucesso resulta muito do trabalho dos investigadores mais jovens. Sejam estudantes de licenciatura, estudantes de mestrado, pessoas que connosco arriscam para fazer o seu doutoramento. Sem eles, nós não estaríamos no nível em que estamos atualmente. E, portanto, isso é algo que eu queria deixar aqui claro. Quanto aos trabalhos que eu posso, talvez, digamos, especificar um bocadinho melhor aqui nesta entrevista. Por exemplo, na área do cancro. Nós estamos neste momento, por exemplo, com um projeto em que usamos, lá está, dendrímeros e nesses dendrímeros colocamos metais. E usamos, no fundo, esses dendrímeros para entregar drogas ou fármacos que têm uma atividade anticancerígena. Esses metais que são usados são metais à base de platina, são a platina e o ruténio. E porquê? Porque nós queremos comparar estes materiais com esses metais com um fármaco que é muito usado na clínica, que é a cisplatina, e que também tem efeitos secundários importantes. Portanto, o que nós queremos é colocar os fármacos que sejam eficazes, mas que lá está, que vamos colocar dentro dos materiais, poder injetar nos doentes e levá-los até ao tumor sem efeitos secundários. Precisamente, no dia 28 do mês passado, o Centro de Química da Madeira participou na reunião de arranque da rede COST, que tem por objetivo encontrar novas soluções para o tratamento do cancro. Como é que decorreu esta primeira reunião que aconteceu em Bruxelas? Pois, as redes COST, aliás, COST significa Cooperação em Ciência e Tecnologia na Europa. Então, estas redes COST são o instrumento mais antigo que a Europa tem para criar redes de cientistas que trabalham em determinados assuntos. Portanto, estes financiamentos COST não são financiamentos diretos à investigação, são financiamentos que são usados pelos cientistas para a colaboração de várias equipas. Porque hoje em dia a ciência não se faz com o cientista metido no seu laboratório sozinho, não? A ciência faz e pode-se fazer à distância, digamos assim. E faz à distância porque temos muitas formas de comunicar diferentes hoje em dia. E, portanto, de facto, essa rede COST resultou de uma proposta que nós integramos também, e que começou com 23 países diferentes, incluindo, portanto, equipas de investigação ligadas a universidades, mas também incluindo pequenas empresas da área farmacêutica. E neste momento já reúne cerca de 34 países, porque os vários países diferentes podem também, países que inicialmente não integrem estas propostas, podem depois pedir para aderir e contribuir para o seu trabalho. A reunião correu bem. Numa primeira abordagem, quais são os vossos grandes objetivos? É querer colaborar naturalmente querer colaborar com os nossos colegas e potencialmente poder ter alguma empresa que se interesse por alguns dos produtos que nós estamos a desenvolver. É um trabalho de 4 anos. Isto projeta, digamos assim, o nome da Madeira e o nome do Centro de Química da Madeira no mundo e também na Europa? Estas redes COST têm uma duração de 4 anos. Nós, aliás, já pertencemos a uma rede COST anteriormente, que estava exatamente focada na área dos dendrímeros para aplicações biomédicas. E, por exemplo, dessa rede COST anterior resultou um trabalho também que nós temos em mão, neste caso a utilização dos dendrímeros para evitar a infecção pelo vírus da SIDA.
Porque exatamente nessa rede nós conhecemos um grupo de investigadores a trabalhar em Madrid, no Hospital Gregório Marañón, da parte da imunologia, e portanto criámos umas moléculas que neste momento estão a ser testadas por uma estudante de doutoramento nossa, que passa parte do seu tempo também, alguns meses do seu tempo de doutoramento em Madrid, e que de facto estes enzimas estão a ser bastante promissores. E porquê? Porque devido às suas características eles conseguem ligar-se aos receptores do vírus e impedir que os vírus infectem as células. Que importância é que pode ter esta investigação para a Madeira? Que importância é que pode ter? Que impacto é que tem? Exatamente. De um modo geral, a investigação que se faz no Centro de Química da Madeira tem um impacto na região a vários níveis. Em primeiro lugar, e logo a realçar o facto de fortalecer a universidade. Nós levamos lá fora o nome da Universidade da Madeira, levamos o nome da Madeira, não é? As pessoas ficam muito curiosas, porque naturalmente conhecem a Madeira, ouviram falar, muitas delas já cá estiveram, mas ficam curiosas por saber que há cá uma universidade e por saber que há de facto investigação competitiva a ser feita aqui numa ilha tão pequenina. Repare, na universidade nós temos uma importância muito grande, por exemplo, o Centro de Química, porque damos o suporte científico para vários cursos, desde o primeiro ciclo em Bioquímica, a 2 mestrados que temos em funcionamento, o mestrado em Bioquímica Aplicada e um mestrado também em, exatamente, Nanoquímica e Nanomateriais, que é um mestrado internacional. Até ao momento, a maior parte dos estudantes têm sido estudantes estrangeiros, e também temos ainda um curso que é o curso de doutoramento em Química. Todos estes cursos hoje em dia, para funcionar nas universidades, são acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação para o Ensino Superior. E na realidade, quando nós recebemos as comissões de avaliação, eles ficam admirados pelo trabalho que está aqui a ser feito, que nos dá de facto orgulho nisso, e nunca têm posto em causa sequer a qualidade da educação que nós E sente damos. Que esse reconhecimento também é feito pelos alunos que fazem aqui, digamos assim, os mestrados, e também outros alunos que optam por olhar para a Madeira com outros olhos? Cada vez mais, e cada vez mais também somos contactados por estudantes de fora, sobretudo não ao nível do primeiro ciclo, mas a nível de efetuarem aqui os seus projetos de mestrado, efetuarem connosco projetos de doutoramento, pessoas já doutoradas que vêm cá fazer períodos de pós-doc. Sim, sentimos essa procura. O nosso trabalho, como eu disse, hoje em dia o trabalho de investigação faz-se em equipas que não são só a equipa do CQM, portanto são equipas que são internacionais, o nosso trabalho está muito internacionalizado, seja pela equipa, porque nós temos bastante estrangeiros na nossa equipa. Temos, por exemplo, uma colaboração muito intensa com a China. Nós temos um professor é um professor visitante, um professor catedrático visitante, que ocupa uma cátedra, a Cátedra de Nanotecnologias, única no país, que foi possível aqui na Madeira, devido ao apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia e também de um banco, acho que pode ser o nome, é o Banco Santander, que também tem apoiado as universidades de um modo geral. E, portanto, através desse professor, que dá aulas também aqui no mestrado, temos depois, cresceu uma relação com a China, depois que se alargou a outras universidades. Esse mestrado, ao qual nós também damos suporte, inclui também outras equipas de outros países, da Alemanha, Brasil, a Finlândia,
Portanto, é um mestrado em que os alunos podem fazer o seu projeto de mestrado noutros países, não têm necessariamente que fazer connosco. Professora Helena, já aqui falou ao de leve da medicina regenerativa. Que trabalho tem sido feito nesta área aqui na Universidade da Madeira? Sim, para além do cancro, nós também fazemos algum trabalho nessa área. Além dos dendrímeros, eu tenho falado aqui muito nestas moléculas, mas também trabalhamos com outro tipo de materiais que são os nanogéis. Bom, toda a gente sabe o que é um gel, não é? É um polímero que é muito rico em água e, portanto, é um material muito macio. Nós conseguimos fazer géis à escala nanométrica, portanto, são materiais muito pequeninos, que normalmente são muito biocompatíveis devido à sua natureza química e, portanto, ao facto também de possuírem muita água na sua estrutura. E, portanto, por exemplo, agora integramos um projeto que se designa por Blue Woman, que é liderado pela Universidade do Minho e que integra equipas de 14 países. E quando eu digo equipas, inclui universidades e também empresas. E que está relacionado com a utilização de materiais marinhos, nomeadamente aqueles resultantes dos resíduos da indústria pesqueira, em aplicações biomédicas. Este projeto inclui cientistas que trabalham, por exemplo, na área da cosmética, que trabalham na área da engenharia de tecidos, nomeadamente a equipa do Minho trabalha a engenharia do tecido da cartilagem, e nós, com eles, vamos fazer o quê? Vamos usando materiais marinhos, nomeadamente o colagênio, retirado de alforrecas e da pele do tubarão. Vamos fazer nanogéis que vão ser usados para transportar umas moléculas que nós chamamos fatores de crescimento e que vão ajudar a cartilagem a regenerar. Só na área da cartilagem ou já é possível termos aqui a regeneração de outros tecidos? Já há no mercado soluções de engenharia de tecidos. Já há, por exemplo, pele artificial. E já há alguns tratamentos experimentais em que é possível colocar em pacientes tecidos feitos in vitro, não é? Estamos a descobrir o elixir da eterna juventude? Não chegamos aí ainda. Isso já... Assim como cientista, como é que olha para a ideia, que já não é assim tão distante quanto isso, de criar, por exemplo, um órgão humano, quase com o recurso a uma impressora 3D, mas neste caso uma impressora biológica, digamos assim? Sim, isso já não é novidade. Repare, quando nós queremos criar um tecido in vitro, precisamos de 3 coisas diferentes. Precisamos de uma matriz, não é? Que tem algo onde as células se possam agarrar e proliferar. Precisamos de células, normalmente são usadas células staminais, que são células não diferenciadas, e depois precisamos de uma espécie de cocktail químico que vai fazer com que essas células se diferenciem nas células da cartilagem, ou nas células do osso, ou nas células do fígado, não é? Essas impressoras de que falou, o que fazem é criar o material, aquela matriz inicial, o andaime, onde as células vão ser semeadas e onde vão proliferar. Há muitos trabalhos feitos nessa área já. Nós temos também algum trabalho feito em colaboração com outras equipas, nomeadamente com a Universidade do Minho e do Porto, também na área da medicina regenerativa. Mas acha que um dia vamos poder ter um coração totalmente reconstruído através da ciência? Acho. Para curto prazo, já? Acho que um dia vamos conseguir chegar lá. Sem quaisquer problemas, digamos assim, para o ser humano, ou com mais complicações, ou complicações mais graves para o ser humano? Acho, sinceramente, já lhe disse, há já alguns produtos no mercado, portanto, a serem aplicados em doentes que já vêm dessa engenharia de tecidos que é feita no laboratório e que têm tido sucesso. Antes destes produtos chegarem ao doente, são ensaiados em animais. Aqui também acontece na Madeira?
Não, nós neste momento era bom que tivéssemos, mas ainda não temos possibilidade de fazer estudos com animais, porque isso implica termos equipamentos e gente também com a formação adequada para fazer esses testes. O que nós fazemos é trabalhar com os nossos parceiros internacionais. Professora, a nível da hemesiologia, da especialidade médica que permite a obtenção de imagens sobre órgãos e também sobre os sistemas do nosso corpo, que matérias ou nanomateriais têm sido desenvolvidos aqui na região? Sim, mais uma vez, à base dos dendrímeros, tem sido possível desenvolver agentes de contraste para a ressonância magnética e também para a tomografia axial computurizada. Na ressonância magnética, o que tem sido feito, isso é trabalho do meu colega Sheng Yang-Shi, que é o tal professor catedrático chinês que trabalha connosco. O que ele faz é ligar os dendrímeros, uns íons, que é o gadolínio, e que o gadolínio já é usado, complexos de gadolínio já são usados como agentes de contraste em ressonância magnética, mas não são perfeitos, portanto, e nesse caso está-se a procurar arranjar uma forma mais eficaz de usar o gadolínio para a imagiologia médica, para tornar as imagens mais nítidas e, por outro lado, também para evitar reações adversas por parte dos pacientes. Digamos que é uma tecnologia menos tóxica, digamos assim? Sim, é isso. O objetivo, nesse caso, é tornar as imagens melhores, com melhor qualidade, e também evitar efeitos secundários. Já, por exemplo, nas tomografias axiais computarizadas, usa-se normalmente o iodo, mas nós estamos a desenvolver nanopartículas de ouro, que são criadas no interior dos buracos que existem nos dendrímeros. Portanto, o seu tamanho é controlado usando os dendrímeros e essas nanopartículas de ouro são também opacas ao raio-x e, portanto, também são usadas como materiais para o contraste nessa técnica. Uma das vossas investigações incide sobre a prevenção da infecção da SIDA. O que é que tem sido feito nesta área? Bom, como lhe disse, o nosso trabalho essencialmente é de química, não é? Nós centramos-nos nos materiais. E no nosso caso particular, portanto, estamos a tentar desenvolver moléculas que se liguem aos receptores do vírus para evitar que eles possam infectar as células. Portanto, basicamente... Na área dos nanogéis também tem desenvolvido alguma particularidade, algum produto específico? Na área dos nanogéis, especificamente para o HIV, não. Em termos de doenças emergentes, na Madeira temos aqui o mosquito transmissor da dengue. Nesta área foram feitos alguns estudos, ou que investigação é que está a ser produzida, não só na questão da dengue, como também da Zika, do Zika e da malária? Olha, da mesma forma que estamos a usar os dendrímeros para neutralizar os receptores dos vírus, também estamos a tentar usá-los para neutralizar os receptores dos vírus que causam o dengue e o Zika. Portanto, isso é um trabalho que também está a ser desenvolvido a nível de um pós-doutoramento por uma investigadora que neste momento portanto, tem o trabalho a decorrer. Inclusive é também uma estudante de mestrado. Mas já que fala nisso, é interessante, há poucos dias, por exemplo, vi que uma notícia em que investigadores do Instituto Marie Curie em França, juntamente com uma empresa, estão precisamente a receberam financiamento para desenvolver uma vacina que, à partida, eles querem que seja eficaz simultaneamente contra os 4 tipos de vírus do dengue e também o vírus do Zika, usando um nanovetor, a que chamaram nanotáxi, precisamente porque consegue levar ali 5 passageiros, não é? 5 moléculas que, de facto, depois
Combatem as doenças, neste caso. Neste caso, vão funcionar como uma vacina, vão despolutar o sistema imunitário de defesa do organismo. Uma das vossas formas de partilhar e aprofundar conhecimentos é através dos congressos. Sim. Aqui na Madeira, sei que está para acontecer um congresso no mês de novembro. O que é que vamos ter aqui na Madeira de novidade e que cientistas e investigadores vêm cá à região? Sim, olha, em novembro, em finais de novembro, princípios de dezembro, vamos ter a segunda edição de um congresso que designamos por MedNano. Neste caso será MedNano 2018, que tem a ver com a aplicação dos nanomateriais na área médica, no fundo para melhorar a saúde humana. A ideia não é só apresentar os trabalhos que estão a decorrer, mas também refletir um pouco sobre a nanomedicina e pensar um pouco o futuro, não é? Depois teremos no próximo ano uma das maiores conferências, aliás a maior conferência internacional relacionada exatamente com os dendrímeros, que é o Simpósio Internacional de Dendrímeros, que foi o ano passado realizado na China e que, ou há 2 anos, desculpa, e que este ano será feito aqui na Madeira. No próximo ano será feito na Madeira. E é fácil, digamos assim, arranjar dinheiro para financiar congressos desta dimensão? Não é fácil arranjar dinheiro, mas tentamos, de facto, arranjar patrocinadores. Normalmente empresas que estão associadas à investigação que é apresentada pelos cientistas nesses eventos, mas naturalmente que estamos sempre abertos ao patrocínio também de quem nos queira ajudar. Como é que olha para o financiamento do ensino superior e para a questão de muitas vezes os cientistas e os professores se queixarem que falta material, falta dinheiro, não tanto para os recursos humanos, mas mais para o desenvolvimento de materiais neste caso que são materiais de pesquisa? É verdade. Portanto, as universidades hoje em dia não são financiadas o suficiente para que possa haver um suporte importante para os trabalhos de investigação. Portanto, nós cientistas temos que ser também capazes de ir buscar financiamentos fora. E temos-lo feito com bastante sucesso no nosso caso. Ao longo destes anos, o Centro de Química conseguiu, assim por alto, cerca de 8 milhões de euros para o trabalho que nós tem estamos vindo a desenvolver. Sim, seja entre projetos de investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, financiamentos também obtidos a nível europeu, também no Madeira 1420 concorremos juntamente com a Arditi para obter um financiamento muito importante e que de facto nos permite pensar o futuro de outra forma, que foi um financiamento de quase 2 milhões de euros e que de facto foi importante porque nos permitiu contratar mais investigadores sénior. Neste momento nós temos, para além da equipa anterior, desde há um ano a esta parte, temos a trabalhar connosco mais um investigador chinês que estava a trabalhar no Canadá, uma investigadora que veio do Instituto Karolinska, na Suécia, que é especialista na área da biologia celular, e temos também um cientista espanhol que é especialista na área dos carbon dots, que são assim uns nanomateriais muito especiais e que estão um pouco na berra agora. Muito bem, professora Helena Tomás, muito obrigado por ter vindo à RTV Madeira. Foi um prazer. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim, especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.